Você já se perguntou por que certas verdades sobre homens e mulheres são ignoradas, silenciadas ou rotuladas como ofensivas? Por que, apesar de tudo que a história, a psicologia e a experiência nos mostraram, continuamos a insistir que homens e mulheres são fundamentalmente iguais, não apenas em valor, mas em natureza, motivação e desejo? Carl Jung não concordava com essa ilusão. Ele acreditava que, por trás de nossas máscaras coletivas, por trás dos papéis sociais e das expectativas educadas, existem forças primordiais, padrões psicológicos profundamente enraizados e que moldam como homens e mulheres se veem, desejam e falham em se entender. Ele chamou essas forças de arquétipos, e um dos mais importantes e mal compreendidos é a anima, a imagem feminina dentro da psique masculina. Enquanto filósofos como Schopenhauer viam as mulheres através de uma lente biológica e instintiva, Jung olhava mais fundo. Ele percebeu que muito do que os homens acreditam sobre as mulheres e o que as mulheres esperam dos homens não vem de uma compreensão racional, mas de projeção. Não nos apaixonamos por quem alguém é, nos apaixonamos pelo que essa pessoa reflete de volta para nós a partir das profundezas do nosso próprio inconsciente. Para Jung, isso explica por que tantos relacionamentos são construídos sobre confusão e decepção. Um homem não vê uma mulher claramente, ele vê sua anima, sua imagem interna de feminilidade moldada por mitos de infância, sonhos e histórias coletivas. Ele se apaixona não por uma pessoa, mas por um símbolo. E quando a realidade eventualmente perfura a ilusão, a desilusão se instala. Essa projeção não é um erro, é um mecanismo da psique. Mas o perigo surge quando confundimos a projeção com a pessoa. Jung acreditava que a sociedade moderna encoraja essa confusão. Somos ensinados a acreditar em fantasias de almas gêmeas, amor idealizado e compatibilidade eterna. Mas tudo isso evita a verdade mais profunda de que homens e mulheres carregam dentro de si energias inconscientes que colidem, atraem e repelem com forças muito além do controle consciente. A dura verdade é que a maioria das pessoas nunca realmente se apaixonam uma pela outra, elas se apaixonam por suas próprias projeções. E quando essas projeções desaparecem, sentem-se traídas, não porque a outra pessoa mudou, mas porque a ilusão morreu. A visão de Jung sobre o feminino e sobre as mulheres em si não era depreciativa, mas profundamente complexa. Ele não reduziu as mulheres a instinto ou biologia. Em vez disso, ele as viu como manifestações de um profundo poder psíquico conectado à natureza, à lua, ao corpo e ao mistério do inconsciente. Mas ele também alertou que, quando os homens projetam sua anima nas mulheres, quando veem as mulheres apenas como curadoras, musas ou redentoras, eles roubam das mulheres sua plena humanidade. Pior, permanecem presos em uma imaturidade psicológica. O homem que adora o feminino sem integrá-lo permanece um menino. Ele busca resgate emocional, evita responsabilidades e romantiza em vez de se relacionar. A mulher presa nessa projeção muitas vezes fica com um fardo que nunca pediu para carregar, o fardo de ser a fantasia de alguém. Em vez de seu eu completo. Isso, segundo Jung, é uma das raízes do sofrimento relacional. Não ódio, não desigualdade, mas confusão inconsciente. Então, o que acontece quando essas fantasias começam a rachar, quando os homens começam a ver as mulheres não como deusas ou inimigas, mas como seres humanos com suas próprias sombras, necessidades e instintos? Esse momento, muitas vezes doloroso, é o começo do crescimento psicológico, mas apenas se o homem tiver a coragem de retirar a projeção e encontrar o feminino dentro de si primeiro. E isso é o que ninguém quer ouvir, porque significa que o amor não é sobre encontrar a pessoa certa, é sobre enfrentar as partes de si mesmo que você tem evitado. E isso requer trabalho, requer integração da sombra, requer um tipo de honestidade emocional que a sociedade, com todos os seus roteiros polidos e narrativas românticas, raramente nos prepara. Se a psique masculina é assombrada por uma anima mal compreendida, a psique feminina luta com animus, sua imagem interna de masculinidade. E assim como os homens projetam nas mulheres, as mulheres projetam nos homens força, salvação, segurança, perigo. Essas projeções espelhadas alimentam a atração, mas também os mal-entendidos sem fim. Jung não disse isso para nos dividir, ele disse para que pudéssemos finalmente começar a nos encontrar além da ilusão, além da projeção, como indivíduos inteiros no longo caminho da individuação. Mas para chegar lá, devemos primeiro confrontar a fantasia. Carl Jung não acreditava que homens e mulheres fossem tabulas rasas esculpidas inteiramente pela cultura e socialização. Ele reconheceu a importância da educação e do ambiente, sim, mas também apontou para algo mais antigo, mais profundo e mais difícil de confrontar,
as forças arquetípicas embutidas em nossa psique, moldadas por milhões de anos de evolução, experiência e mito. Para Jung, a ideia de que homens e mulheres são psicologicamente idênticos não é apenas ingênua, é perigosa. Ela nos cega para as maneiras sutis, mas essenciais, como nossos instintos, impulsos biológicos e imagens inconscientes moldam um comportamento. Quando ignoramos essas forças, não nos tornamos mais iluminados, nos tornamos mais perdidos, mais reativos e mais propensos a culpar o outro pelo que não resolvemos dentro de nós mesmos. Onde Schopenhauer via as mulheres como irracionais e instintivas de uma maneira depreciativa, Jung reformulou essa visão. Ele viu o instinto não como inferioridade, mas como profundidade, como conexão com o inconsciente, com a natureza, com ciclos e ritmos. Os homens há muito temem ou tentam dominar. No modelo de Jung, as mulheres não eram criaturas de emoção superficial, mas guardiãs da vida interior. Elas carregavam o mistério do corpo, a intuição do sentir e o conhecimento simbólico da lua, da terra, do útero, todas as coisas esquecidas em um mundo obcecado pela luz e pela lógica. Mas essa conexão com o instintivo não vem sem consequências. Jung argumentou que, assim como os homens muitas vezes são seduzidos pela ilusão de controle, as mulheres podem ser dominadas pela força da emoção. Ambos os gêneros sofrem quando perdem o equilíbrio. Quando a mente consciente se torna dominada. Pelo que está por trás nas mulheres, o ânimos não integrado pode aparecer como racionalidade fria, crítica afiada ou possessividade. Nos homens, a ânima reprimida pode emergir como causa emocional, projeção ou dependência. Essas forças não são escolhidas, são herdadas. Elas vivem dentro de nós, estejamos cientes delas ou não. É aqui que o instinto se torna tão crucial, porque o instinto, quando deixado inconsciente, não desaparece, ele controla das sombras. Muito do que chamamos de apaixonar-se, desejo ou atração não é uma decisão racional, mas um movimento da psique impulsionado por necessidades ancestrais, anseios arquetípicos e feridas internas não faladas. Por exemplo, Jung acreditava que os homens muitas vezes buscam grandeza não apenas para alcançar, mas para escapar do medo do vazio interior. O impulso de construir impérios, conquistar, inventar é muitas vezes uma compensação pela ausência de integração emocional. Os homens externalizam sua energia, projetam-na no mundo porque ainda não aprenderam a enfrentar seu feminino interior, a anima. É por isso que muitos homens se sentem profundamente atraídos por mulheres que incorporam suavidade, beleza, nutrição ou intuição. Não apenas porque as acham atraentes, mas porque essas características simbolizam algo que falta dentro deles. Essa dinâmica cria um profundo mal-entendido. Um homem pode idealizar uma mulher por sua sensibilidade, por sua calma, por sua alma, não percebendo que o que ele realmente vê é sua própria inconsciente projetada para fora. Uma vez que o relacionamento se aprofunda e a projeção começa a desaparecer, ele frequentemente experimenta decepção ou raiva. Ele pode dizer que ela mudou quando, na verdade, ela não mudou. A ilusão mudou. Jung chamou esse momento de retirada da projeção, e embora doloroso, é o começo da maturidade. É o portal para um relacionamento real, onde cada pessoa vê a outra não como salvadora ou objeto, mas como uma alma companheira lutando com suas próprias sombras. Agora considere o reverso. As mulheres também projetam um animus. A figura masculina dentro da psique feminina é frequentemente idealizada como um protetor, um herói, uma mão forte e firme que pode trazer ordem e segurança. Quando uma mulher encontra um homem que reflete essa imagem, mesmo que de forma tênue, a atração é intensa. Mas novamente, não se trata realmente dele, trata-se do arquétipo interno, da imagem que vive em seu inconsciente. Assim como o homem fica arrasado quando sua fantasia da mulher perfeita não se sustenta, a mulher se desilude quando o homem se mostra falível, emocional ou fraco. Ela queria o herói, mas obteve um ser humano. Jung nunca disse que esses padrões são errados, eles são naturais. Mas quando deixados sem exame, causam sofrimento. O instinto não controlado nos leva não ao amor, mas à projeção, decepção e ressentimento. Então, qual é a solução? Jung acreditava que o caminho a seguir não é destruir as diferenças de gênero, mas torná-las conscientes. O feminino e o masculino vivem dentro de cada pessoa. Somente ao reconhecer, integrar e respeitar esses opostos podemos começar a nos relacionar como seres inteiros. Ele chamou essa jornada ao longo da vida de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é ao confrontar seu próprio inconsciente. Isso significa assumir sua sombra,
recuperar suas projeções e não mais exigir que o sexo oposto carregue suas feridas, preencha suas necessidades não atendidas ou complete você. A maioria das pessoas, acreditava Jung, nunca chega tão longe. Elas permanecem presas em ciclos de instinto e fantasia, culpando eternamente o outro por seu conflito interno. Mas aqueles que fazem o trabalho, aqueles que se atrevem a explorar sua própria psique, começam a ver os relacionamentos não como salvação, mas como espelhos, não como um campo de batalha, mas como um caminho para a totalidade. Jung acreditava que o que a maioria das pessoas chama de amor não é amor de forma alguma, pelo menos não da maneira que o imaginamos. Não como compreensão mútua, não como conexão espiritual profunda, não mesmo como uma escolha consciente. Em sua visão, o amor, como é vivido pela maioria, é mais precisamente descrito como projeção, uma ilusão vívida e carregada emocionalmente lançada pelo inconsciente sobre outra pessoa, geralmente do sexo oposto. E essa projeção, Jung advertiu, é tão poderosa, tão encantadora, que a maioria das pessoas a confunde com a verdade. Elas acreditam que encontraram sua alma gêmea, sua outra metade, seu par destinado. Mas o que realmente encontraram é o rosto de sua própria psique refletido em outro ser humano. Para um homem, essa projeção vem através da anima, o arquétipo feminino interno moldado por todas as mulheres que ele conheceu, amou, temeu ou imaginou. Sua primeira impressão do feminino, muitas vezes sua mãe, forma a base dessa imagem interna. À medida que ele amadurece, histórias culturais, experiências pessoais e anseios inconscientes adicionam novos significados a ela. Eventualmente, ele não vê as mulheres como elas são, mas como vasos para essa imagem arquetípica. Ele se apaixona não pela mulher, mas por sua própria alma perdida vestindo seu rosto. Jung não disse isso para desmerecer o amor romântico, muito pelo contrário. Ele acreditava que, através dessas projeções, na verdade estamos sendo chamados à totalidade. A anima representa o lado emocional e intuitivo não desenvolvido da psique masculina. Quando um homem se sente atraído por uma mulher que incorpora essas qualidades, não se trata apenas de atração sexual, trata-se de integração. Sua alma está chamando para recuperar algo que ele perdeu ou ignorou. Mas aqui está o problema: em vez de fazer o trabalho interno para recuperar essas qualidades, a maioria dos homens tenta possuí-las através da mulher. Em vez de desenvolver sensibilidade, empatia e tranquilidade interior dentro de si mesmos, eles se agarram à mulher que representa essas coisas e tentam mantê-la perto. E quando ela não consegue permanecer uma reflexão perfeita desse ideal interno, como inevitavelmente acontecerá, eles se sentem traídos. A projeção se quebra, a ilusão se dissolve, e o homem se vê diante de uma escolha: culpar ela por ter mudado ou reconhecer que nunca a conheceu verdadeiramente. Em primeiro lugar, a quebra da ilusão é o que você chama de momento de retirada. É doloroso, desorientador, muitas vezes humilhante, mas também é essencial, porque só então, quando a projeção foi destruída, o amor real pode começar. Um amor não baseado em fantasia ou desejo inconsciente, mas em presença clara e reconhecimento mútuo. Agora inverta a dinâmica. As mulheres também caem sob projeção. Neste caso, a projeção é moldada pelo animus, o arquétipo masculino interno frequentemente formado pela imagem do pai, depois infundido com ideais culturais de força, intelecto, proteção e propósito. O animus aparece em sonhos e fantasias como um homem sábio, um guerreiro, um guia, ou em seus polos mais sombrios, como um tirano dominador ou crítico frio. Quando uma mulher projeta seu animus em um homem, ela muitas vezes o vê como mais do que ele, um símbolo de salvação, de ordem, de propósito. Ela sente que ele pode liderá-la, estabilizá-la, dar-lhe significado. Mas o que ela realmente anseia é por direção interna, força interna, clareza mental, características que ela ainda não desenvolveu ou aceitou dentro de si mesma. Quando o homem não consegue incorporar essas coisas perfeitamente, quando ele vacila, se torna vulnerável, emocional ou perdido, ela também se sente desiludida. A ilusão se quebra, e ela também enfrenta uma escolha: recuar para o ressentimento ou começar o trabalho de integração do animus, aprendendo a ouvir sua própria voz interna de razão e estrutura em vez de buscá-la exclusivamente em outro. Jung descreveu toda essa dinâmica como uma tragédia dos relacionamentos modernos, não porque o amor está condenado, mas porque a maioria das pessoas nunca reconhece o que realmente está acontecendo. Elas não estão se apaixonando uma pela outra, estão caindo nos arquétipos um do outro. Enquanto esses arquétipos permanecerem inconscientes, o relacionamento é mais uma peça do que uma parceria. Ele escreveu: onde o amor reina, não há vontade de poder,
e onde o poder predomina, o amor está ausente. Mas o que acontece quando o amor é poder? O que acontece quando o inconsciente usa a atração como uma forma de manipular, dominar ou satisfazer necessidades não atendidas da infância? Então, o que chamamos de paixão se torna um campo de batalha. Os relacionamentos se tornam lutas de poder disfarçadas de devoção. Nós perseguimos o que nos falta, controlamos o que tememos e usamos uns aos outros para evitar nos encontrarmos. É aqui que o conceito de sombra de Jung se torna crucial. A sombra é tudo que reprimimos, negamos ou desornamos dentro de nós mesmos, e em relacionamentos íntimos, ela não desaparece, é projetada no outro. O homem controlador que acusa sua parceira de ser manipuladora, a mulher ansiosa que vê seu parceiro como emocionalmente indisponível. Frequentemente, o que mais odiamos no outro é o que secretamente carregamos dentro de nós. O amor, então, se torna não apenas uma oportunidade para a felicidade, mas para a cura, se tivermos coragem suficiente para olhar nossas projeções, recuperar nossas sombras, retirar a anima e o animus, e ver o outro como realmente é. Começamos o caminho lento e doloroso em direção à verdadeira intimidade, não à fantasia. Possessão, mas presença. Jung sabia que poucos estão dispostos a fazer esse trabalho. Isso requer autoconfronto, humildade e a perda de ilusões confortantes. Mas para aqueles que o fazem, para aqueles que podem encontrar o outro não como um salvador ou um projeto, mas como uma pessoa inteira seguindo o seu próprio caminho, o amor se transforma. Ele se torna um vaso não para validação, mas para transformação. Torna-se sagrado. Carl Jung nunca prometeu conforto. Sua psicologia não foi construída para acalmar egos ou reforçar mitos culturais. Foi construída para libertar a alma, para nos guiar através da escuridão dentro de nós mesmos em direção à clareza do autoconhecimento. Quando se tratou da relação entre homens e mulheres, ele não ofereceu um caminho fácil, uma utopia de perfeita harmonia. O que ele ofereceu foi a verdade, e a verdade nunca é fácil. A dura realidade que ninguém quer ouvir é esta: a maior parte do que chamamos de amor é um espelho. A maior parte do que desejamos no outro é algo que falta em nós mesmos. A maior parte da nossa dor vem não do que o outro fez, mas do colapso de nossas próprias ilusões. E esse colapso é necessário porque só quando a projeção se quebra é que o verdadeiro relacionamento pode começar. Jung não pediu por igualdade entre os sexos. Ele não afirmou que homens e mulheres são almas indistinguíveis em corpos diferentes. Ele viu o feminino e o masculino como forças complementares, cada uma carregando sabedoria única, cada uma carregando feridas únicas. Quando essas forças se encontram inconscientemente, elas colidem, mas quando se encontram conscientemente, elas curam. O amor não deve completar você, deve despertá-lo. Se você vê no outro algo divino, pergunte a si mesmo: essa divindade também está enterrada dentro de mim? Se você se sente atraído por alguém que lhe traz calma, segurança, excitação ou força, pergunte: que parte de mim eu silenciei que anseia por essa energia? Porque até que façamos esse trabalho interno, continuaremos a repetir o mesmo ciclo: atração, projeção, decepção, culpa. Confundiremos nossa própria alma ferida com a alma de outro, e chamaremos isso de romance. Jung ensinou que a única saída desse ciclo é através da individuação, a longa e difícil jornada de se tornar inteiro. Isso significa encontrar sua anima, integrar seu animus, confrontar sua sombra, recuperar suas projeções e se posicionar não como metade de uma pessoa em busca de completude, mas como uma pessoa inteira disposta a encontrar outra não para salvar ou ser salva, mas para compartilhar o caminho. Isso não é amor sentimental, não é amor de conto de fadas, não é amor confortável. É amor real, e em um mundo afogado em ilusões, isso pode ser a coisa mais rara de todas.